No episódio anterior, foi criada a Guilda Salvador para bater de frente contra a Guilda Messias. Opa, continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Park Young muito puto, todo acabado, perguntando como um cachorro desobediente ousa morder o próprio dono e ainda tem coragem de voltar aqui. Pronta pergunta, como assim? Se aproxima dizendo que ainda continua leal. Só mudou de dono. E Park Young não precisa ficar desse jeito todo acabado, já que ele sempre quis ir contra a Guilda Messias. Agora, com a Guilda Fênix e a Ave Relâmpago junto, conseguiram criar um grupo que vai ser páreo para a Guilda Messias. Park Young fica muito doido, perguntando o que o Kim acha que ele sabe sobre ele. Prota começa a dar uma risadinha, falando que conhece ele muito bem, um homem ambicioso e um coitado que não consegue as coisas por estar sempre atrás do Sejun, ficando sempre em segundo lugar, sempre paga de durão na frente do povo, mas na verdade não é nada além de um covarde nervoso, porque tem muita coisa a perder, falando que agora ele só tem duas opções: lutar até o final como o Rei Relâmpago e for acompanhá-lo no inferno, ou seguir Isaac e virar um herói. Vai indo embora, mandando ele pensar bem sobre isso. Park Young pensativo, fica se perguntando como ele perdeu tudo, o que ele fez de errado, aonde foi que errou. Tudo parece sem importância agora. Uma explosão na cidade, os helicópteros voando pra ver, um curioso já vira estatística, um dragão muito irritado falando que quem manda aqui é ele. O segurante correndo falando, olha o bicho vindo, moleque. O dragão bem de boa, do nada aparece o Francois enfiando a espada no olho do dragão, sai rasgando o pescoço do bicho. No jornal, notícias que teve uma quebra de masmorra, deixando Paris com inúmeros mortos, e o monstro foi morto por Francois. Mas a cidade ainda está de luto e o povo continua cagado de medo. Francois dá uma notícia dizendo que masmorra de 7 andar ainda é impossível para ele. A população de figurantes fazendo protesto, falando que os jogadores franceses são cagões e estão se escondendo para não finalizar as masmorras de 7 andares. Francois vendo as placas de protesto, fala que o povo não entende. Ele não está feliz com essa situação, apenas diz que não consegue finalizar uma masmorra de 7 andares. Assim que chega no seu local de encontro, quem estava esperando era a secretária ali. Assim que entra no restaurante, Francois fala que alugou o restaurante inteiro quando soube que ela viria. A secretária ali nervosa diz que agradece essa preocupação. Assim que Francois vai olhar para trás, vê o Jin devorando tudo, deixando a cozinheira assustada. Fica observando sem acreditar. Jin percebe que está sendo observado. Fica irritado, perguntando se não pode nem comer em paz. Francois já se levanta perguntando quem ele acha que é para comer dessa forma, no restaurante que foi alugado por ele. Ele fica com um sorrisinho na cara. Quando vai dizer que é parceiro, a secretária ali já corta ele, dizendo que ele é um companheiro de escritório. Deve ser a primeira vez dele encontrando o matador de dragões. Francois fica rindo, dizendo que ela trouxe um novato para ganhar experiência. Jin toma um dano nessa frase. A secretária ali manda o Jin ficar calado enquanto eles conversam. Jin toma 2 de dano nessa frase. Francois fica só olhando aquela aparência acabada do Jin. A secretária ali fala que eles deviam começar logo. Checaram todos os documentos e sugestões que foram enviadas e escreveram o que eles vão querer em troca nesse documento. Ela fala, resumindo tudo, o que eles querem para concluir a masmorra da França é a carta de habilidade Cavaleiro da Morte. Como é uma habilidade de classe única, a equipe dela conseguiria, mas com muito esforço. E pergunta se Francois lembra do item que foi entregue por ele na visita da Coreia. Se-chan mandou avisar que está dando um desconto por causa do item que ele ganhou da última vez. Francois nervoso fala que aquele careca ainda tem algum neurônio sobrando. Park Shin já vinha aparecendo, dizendo que eles estão se esforçando bastante para fazer uma reunião cedo da manhã. Jin olha para Park Shin, a secretária ali olha para Park Shin, a Park Shin olha para a secretária ali. Todos se sentam na mesma mesa, menos o Jin fica em pé mesmo. Park Shin fica rindo e aponta para o Jin, perguntando se a Guilda Messias vai ter que competir com essa gentalha pelo direito da masmorra de 7 andares. Fica rindo do nome da guilda deles por se chamar Salvador. Pergunta de Francois se isso é uma brincadeira. Ele está em uma situação que até mesmo o governo francês
está pedindo ajuda da Guilda Messias. E mesmo esse aperto ainda faz uma coisa dessas. Jin fica irritado, falando que isso aqui tá uma porra. E quem é Park Shin na fila do pão para chamar eles de gentalha? Se não quiser competir com eles, pode apenas ir embora com o rabo entre as pernas. Park Shin ainda vai tentar falar. Jin opressor corta ela, falando que se lembra bem que a Guilda Messias nunca terminou uma masmorra de 7 andares de rank B. E agora eles estão falando de uma masmorra de classe A. Nenhum deles possui experiência. Quer ver se eles vão continuar com toda essa arrogância quando a Guilda Salvador superar a Guilda Messias. A secretária ali se levanta, dizendo que avisou que ela veria o que aconteceria com ela no futuro. Deixam a Park Shin se mordendo de raiva na mesa. Francois fica olhando a Park Shin se tremendo igual um pincher. Depois disso, notícias nos jornais que Isaac está competindo pela masmorra de 7 andares. Park Shin anuncia uma filial da Guilda Messias na França. Várias perguntas para saber quem vai ficar com o direito da masmorra. O governo da França vai anunciar quem vai ficar com a masmorra esta noite. Todas as pessoas reunidas no meio da praça. Park Shin comemorando com o presidente da França. A secretária Ali e o Jin já aparecem disfarçados, perguntando se ele não foi visto por ninguém. Francois entrega uma sacola de pão, falando que graças a eles conseguiram lidar com as coisas. E nessa sacola de pão tem o que eles queriam para finalizar a masmorra. Por eles terem aparecido para provocar a Guilda Messias, o governo dele conseguiu fazer negociações de uma forma simples, já que a Guilda Messias declarou para o mundo que eles fariam isso. Agora a masmorra ser limpa é só uma questão de tempo. Jin fica irritado, falando qual foi o sentido disso tudo, se no final quem vai limpar a masmorra vai ser a Guilda Messias. Já estava se imaginando cercado de fotógrafos. Se soubesse que teria sido assim, nem mesmo teria saído de casa. A secretária lhe abre a sacola de pão e vê que realmente não tem pão, mas sim a carta de habilidade. Agradece e vão indo embora. Francois vê eles indo embora, fala que esta disputa era importante para a Guilda Salvador. Por que eles desistiram assim tão facilmente? Pergunta se talvez o poderoso Isaac ficou com medo. A secretária ali fica rindo e manda ficar de olho na notícia que vai sair em algumas horas. Para decidir tudo no futuro próximo, a Guilda Salvador vai entrar em uma masmorra de 7 andares de rank A+. Francois fica surpreso. 3 meses antes, na masmorra que o Rei Relâmpago foi para o céu, o Proto usou seus olhos de Anubis e ficou surpreso com o que descobriu, já que não pensava que o Rei Relâmpago tivesse tanta influência assim. Ele estava escondendo a existência de uma masmorra de 7 andares no Reino Unido. Prota rindo fala que ganhou na loteria. Setian liga perguntando como está indo as coisas no Reino Unido. Prota fala que está tudo bem e como vão indo os negócios. Setian fala para ele não se preocupar com isso, tudo está indo bem. A Guilda Salvador anuncia que vão entrar em uma masmorra de 7 andares no Reino Unido. Setian fala que como ele pensava, várias guildas grandes pediram para entrar na masmorra com eles. A Guilda Kulum decidiu enviar 80 jogadores de alto nível. O mestre da Guilda Magnífica e eles irão juntos. E Jay da Guilda Frontier e a Monarquia Britânica também decidiu enviar jogadores da Guilda Victorious, que é dito ser a melhor deles. Prota fica rindo, dizendo que eles têm um grande time. Setian nervoso fala que ainda não acabou. Apesar de estarem lidando com a masmorra na França, a Guilda Messias também pediu para se juntar. Conseguiram outro time e o líder deles é o Sung, o assessor mais próximo de Park Shin e um membro da Távola Redonda. Ele precisa mostrar que foi um erro eles terem espalhado seu poder assim. No dia de entrada da masmorra de 7 andares no Reino Unido, todas as guildas estão reunidas. Isaac na frente de todos, dentro da masmorra da França. Sejun pergunta há quantos dias eles estão aqui dentro. Park Shin fala que eles já estão há 10 dias. Sejun puxa sua espada, dizendo que a partir do próximo andar ele vai assumir a liderança. Park Shin fica nervosa, perguntando sobre os membros da guilda. Sejun fala que o crescimento deles é importante, mas eles são muito lentos. A Guilda Salvador já deve estar dentro da masmorra nessa hora. Precisam terminar antes deles. E quando saírem já vão se preparar para a próxima masmorra. Talvez na masmorra de 8 andares eles vão acabar se encontrando. Isaac dentro da masmorra. A primeira missão é um teste para sobreviver 10 dias. Começa a rir dizendo que os jogos vão começar. Sung já se aproxima, falando que é uma honra conhecer o Isaac. E começa a liberar sua sede de sangue. Juana pergunta se vão deixar a guilda dela de fora dessa reunião, falando que Isaac já deve conhecê-los. Já faz um tempo, mas foi na masmorra de Dullahan. Ela de cabeça baixa, fala que faz muito tempo, senhor Isaac.
Pro tá pensativo, fala que eles agora está muito obediente. Diz que se lembra deles, por isso estava achando eles familiares. Fica rindo, dizendo que é ótimo vê-los de novo. Um chinês com cara de rato aparece, dizendo que é da guilda Kulun. Todas as pessoas começam a se juntar ao redor de Zack. Park Yong, nervoso, fala que todos estão se divertindo. Como foi que ele acabou assim? Prota fala que todos estão reunidos aqui. Pergunta o que eles acham de fazer uma aposta, já que o chefe no topo da masmorra é um dragão. Então todos os monstros do andares abaixo serão seus guardiões. Então vários monstros diferentes e raças irão se unir para atacá-los. Eu protesto. Esse marroá só tem 3 tipos de monstros: orcs, goblins e lobos. Começa a rir, falando que a aposta vai ser simples. Quem estava naquela masmorra deve se lembrar, então vai ser fácil de explicar. Ele se lembra da aposta que fizeram. A guilda que matasse mais monstros vai ganhar o cajado de Merlin. Eles ficam puta vendo o Isaac oferecer isso. Prota fala que não vai ser de graça. Para participar, cada guilda deve apostar um item lendário equivalente. Todos ficam em silêncio por um tempo. Um chinês com um sorriso na cara fica pensando que Isaac não sabe, mas todas as guildas assinaram um acordo secreto de preservar a energia para o andar final. Eles não vão quebrar esse acordo tão fácil. Roana já fica irritado, falando que Isaac deve saber que o dono original desse cajado é a guilda dela. Isso significa que ele está apenas fazendo uma provocação. Broda com um sorrisinho na cara fala que nunca faria uma coisa dessa. Jin fica só de longe se perguntando o que tá acontecendo ali, véi. Chinês nervoso tenta falar baixinho que ela está caindo da provocação dele. Roana libera sua aura, dizendo que não tem motivos para recusar, já que ele está louco para devolver o cajado. Mas ela tem uma condição: que ele não use o anel do rei Arthur e o cajado de Merlin durante toda a aposta. Prota pergunta se incomoda ela ver ele usando esses itens na frente dos outros. Roana fala que não pode negar, irrita ela ver ele usando esse item, mas Isaac já tem um poder comparável com o mestre Sejun, então ele poderia se restringir um pouco para poder apostar. Prota fala que aceita essas condições. Jin fica nervoso, falando que sem esses itens o efeito dos outros cai pela metade. Que merda esse Isaac está pensando? Um chinês já vem correndo, perguntando quem disse que Roana poderia quebrar o acordo que eles tinham feito. Roana já se vira dando uma olhada assassina. O chinês fica nervoso, falando que cagou seu pastel de flango. Mentira, ele não falou isso não. Não podia ter perdido essa oportunidade, né? Roana fala que Isaac parece estar confiante. Pergunta se pode adicionar outra condição. Vamos fazer a contagem da guilda Salvador contra todos que estão dentro da masmorra. A gente fica irritado, falando que já virou bagunça essa merda. Sung putinha da Messias fala que Isaac queria encorajar eles, então ele não pode lidar com essa aposta. Se esse for o objetivo dele, não acha que a ideia de Roana é a melhor coisa no momento? A gente fica puto, perguntando se esses caras acham que ele é um tapado para meter um papo desses. Prota fala que se for assim, precisam ficar cientes de uma coisa: se ele vencer, vai ficar com todos os itens que eles estão apostando e não podem vir chorar depois. No lado de fora, a secretária ali olhando notícias do grupo Hansung, e a competição da guilda Messias e Salvador continua. A luz acende do nada. Setian fala que não queria assustar ela e pergunta o que ela está fazendo aqui. Fica pensativo, se perguntando o que aconteceu com ela. Quando olha na tela do PC, vê uns nudes pesados. Mentira, vê notícias do grupo Hansung e fala que sabia que era por causa da Park Shin. Fica nervoso, dizendo que já acabaram por hoje, porque não vão comer alguma coisa. Bate no peito, falando que hoje vai tentar ser o mais extravagante possível. A secretária ali fica sem acreditar, mas aceita a sugestão. Ela pede 2 miojos de R$1. Setian fica sem acreditar. Não guarda dinheiro por ser pobre. Na verdade, ele é bem rico. Podem comer o que quiser. A secretária ali fala que já sabe disso. É ela quem administra o dinheiro das apostas na masmorra e doações para a conta de Isaac. E duvida que ele está economizando porque é mão de vaca. Só quer ajudar ele porque os dois têm o mesmo objetivo. Setian fica em silêncio e pergunta se a secretária ali descobriu sobre o pai dela com aquele maldito caçador de dragões. A secretária ali fica em silêncio. 4 anos antes, no grupo Hansung, no meio de Seul, o diretor Lee é chamado pelo presidente da empresa. Sim, esse é o pai da secretária Lee. O presidente Park, olhando o relatório das ações caindo,
pergunta do seu diretor executivo se não mandou ele deixar o jornalista longe da empresa. Não entende como as coisas chegam nesse ponto. Os cidadãos despertaram poderes sobrenaturais conhecidos como jogadores, e o grupo Hansung começou a fazer pesquisa sobre esses casos, fazendo suas ações caírem. O diretor Lee analisando os dados, lá fora o povo fazendo bagunça e se revoltando porque o grupo Hansung estava priorizando os lucros ao invés dos próprios cidadãos e pedindo para verem o resultado das pesquisas e por que eles estão fazendo experimentos com jogadores. O presidente Park tá com os papéis na cara do secretário, perguntando se ele acha que ainda merece esse emprego. O secretário se curva pedindo por mais uma chance. O diretor Lee pede para o presidente se acalmar um pouco. O presidente Park fala que já pediu para o diretor Lee parar de ser tão gentil com seus subordinados e continuar assim, passando a mão na cabeça deles. Eles vão entender que já foram perdoados e vão achar que podem errar de novo. O diretor Lee fica sério e fala como um amigo, vai dar um conselho. O presidente Park fica nervoso, pergunta que conselho vai ser esse com uma cara dessas. O diretor Lee fala que essa situação pode ser usada como uma oportunidade. Pergunta qual ele acha que é o maior problema do projeto Messias que eles estão fazendo com o governo. O presidente Park fica pensativo, fala que o maior problema de tudo são os jogadores. Só porque deram a sorte de despertar, acham que são reis da cocada preta. Se eles não fossem tão mesquinhos, isso não teria acabado assim. O diretor lhe fala que o que ele disse faz sentido, mas um deles é o maior problema, o Sejun. A existência dele é um problema muito grande. No estacionamento B4, um portal se abrindo, Sejun mandando todos começarem a analisar o portal antes que os monstros voltem a sair. Um careca se aproxima do portal e faz um clone careca e começa a investigar pela masmorra e começa a passar as informações dizendo que é uma masmorra de um andar, quando de repente é pego pelas costas e cai no chão gritando de dor e fala que uma coisa veio voando do nada, não conseguiu reconhecer que bicho era. Sejun fica rindo, falando que é uma espécie de monstro que nunca viram. Vão precisar falar com o diretor Lee para adiarem a entrada nessa masmorra. O diretor Lee fala que o projeto Messias é um time especial de segurança composto somente de jogadores, incluindo o líder dele, Sejun. Eles estão abandonando os deveres e adiando as entradas. Se continuarem agindo assim, a masmorra pode quebrar e afetar o mundo inteiro. Pede para o presidente tomar uma decisão, que vai estar sobrevoando a França hoje, falando que vai recrutar alguém que pode substituir o Sejun, uma pessoa que virou estrela recentemente por ter matado um dragão. E acabou!